Muito bem, os versículos são só dois. Convido vocês, tablet, iPod, iPhone, enfim, que você tiver aí, são dois versículos, tá? Essa mensagem que eu estava preparando para março, eu tive que apressar. Vai ser hoje, tá? O livro de Filipenses, capítulo 3, dois versículos. Então eu vou pedir para alguém ler, porque eu vou economizar um pouco a minha fala, por causa desse refluxo aqui, tá bom? Vou esperar todo mundo lá, tá aí? Filipenses 3, o versículo 13 e o versículo 14. Vamos esperar todo mundo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Isso, como vocês viram lá na primeira tela, eu botei olhando para frente, ou olhar para frente, tá? Peguei uma pequena cronologia aqui do livro de Filipenses, tá bom? No ano em que Jesus morreu, 33, ele cumpriu os 3 anos de ministério, né? E foi crucificado, morreu pelos nossos pecados. Paulo se converte, tá? Nada mais, nada menos. Aliás, tem um curso aqui do Daniel que é muito legal, é a vida de Paulo, porque ele só é a pessoa que dos 27 livros do Novo Testamento ele escreve 17. Então, tamanha é a relevância desse cara, né? Só que ele não foi sempre Paulo, ele foi Saulo. E antes dele se converter, ele era um inimigo da fé, um inimigo dos cristãos. Ele conseguiu carta dos principais sacerdotes, ele ia de casa em casa, arrastava os cristãos, né? Eu acho que ele conhecia, não sei, ele sabia onde é que estavam os cristãos e jogava na cadeia. Isso é que ele fazia, né? Então, nesse ano 54, então, agora já avançou um pouquinho, né? Nero se transforma, se torna o imperador de Roma, e em 60, né, ano de Cristo, Paulo está em prisão domiciliar. Já tinha sido preso antes, né? Ele fala lá no capítulo 4, mais para frente, que ele teve um naufrágio, ele levou em perigo de morte, de vida, né? Não de morte, né? De vida que fala, né? Em naufrágios, perseguições, né? 40 menos 1. Alguém sabe o que é esse 40 menos 1? Sabe, Cândido? Exatamente. E o que constatavam também que a partir de 40 ou até 40, em alguns casos a pessoa morria. Então eles davam 40 menos 1. Ele já tinha levado 5 desse aí. Então é esse. E ele disse que ele teve o privilégio de sofrer, ele tinha as marcas de Cristo, né, no corpo dele. Ele sofria por Cristo. Então, nesse ano de 60, Paulo vai escrever as cartas de Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. Ele escreve também essa carta. Muito bem. Então, a primeira ponto aqui dentro do que nós lemos aqui, do que eu estou propondo aqui nesse estudo, é que nós vençamos as derrotas do teu passado. Se lembrarmos do como que foi o passado de Paulo, né? Como ele foi mal, e eu acho que ele realmente trazia isso, mas Paulo ele dá a receita, né? Eu não sei quantas sessões ele trabalha com pessoas, porque tem muitas pessoas que são escravizadas, são amarradas no passado. Eu tenho na minha família pessoas saudosistas que não vivem o presente, elas vivem totalmente no passado. Não sei quantas sessões você precisa para trazer essa pessoa para o presente, né? A pessoa fica sempre voltando para as coisas do passado, ela está presa lá, né? Eu, por exemplo, o meu passado foi muito ruim, foi sem Jesus. Eu vivi 14 anos sem Jesus.
hoje já estou a 52, já vou fazer 52 de dezembro com Jesus, mas muitas coisas ruins. Então essas pessoas, como Paulo, como algumas pessoas, talvez não sei se tem alguém aqui, que tenham algumas dificuldades, e o diabo às vezes usa isso para te desanimar, para te botar para baixo, né? Para te tirar aquela alegria, né? Aquela vida que Jesus diz lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida em abundância, ou falando, sem distorcer o texto, que é mais conhecido, vida com qualidade. Jesus quer que nós sejamos pessoas que vivam com qualidade, mas o diabo não quer, né? Ele não quer. Então ele usa, né? Ele te prende isso aí. Então Paulo dá aqui a primeira dica aqui que ele dá. Ele diz que faz uma coisa aqui no texto, né? Ele diz assim, ó: irmãos, quanto a mim não julgo ter alcançado, versículo 13, né? Alcançado, mas uma coisa faço. O que ele faz? Esquecendo do que das coisas para trás. Gente, como é difícil a gente apagar essas coisas, né? Como é difícil, né? Não é que nem chegar aqui no computador, deletar, pum, não. Mas aquilo fica na gente, né? E então Paulo diz que nós precisamos esquecer essas coisas, né? Até porque em 2 Coríntios 5:17, ele não está aqui, mas eu estou citando, né? O Espírito Santo vem trazendo à mente, né? É bom a gente ter a palavra de Deus no coração, né? Aliás, o Salmo também diz, Davi diz, né? Guarda a tua palavra, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas o texto que eu estava dizendo lá então, de 2 Coríntios 5:17. E se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Você é uma nova criação de Deus, uma nova obra de Deus. E aí ele continua dizendo, e as coisas passadas, as coisas antigas já passaram, eis que se fez tudo novo. Então isso é uma verdade que tu tem que te apropriar, e Paulo logo descobriu isso, e às vezes a gente demora, a gente fica com isso, né? Então ele nos dá essa receita. Também Pedro, 1 Pedro 5:7 diz assim, lancem sobre ele, talvez seja a doença, não sei se aí vai concordar, a ansiedade é a doença do século. Com a pandemia, acho que agravou mais um que tem de pessoa, e gente, não estou falando pessoa incrédula, que não é de Jesus, pessoas de Jesus, crentes salvos que estão em Cristo Jesus. Nós também ficamos ansiosos, né? Até eu fazer todo esse procedimento, toda essa preparação, eu estava numa ansiedade muito alta, e aí me vinham esses versículos. Antes, no hospital, me vinha, né? E aí eu começava a acalmar meu coração. 1 Pedro 5:7. O que diz mesmo lá? Ué, tu conhece? Pratica, né? Acredita. Às vezes não adianta só estar aqui, tem que descer pro coração, né? Olha, tá aqui, mas não desce, gente. E aí o Espírito Santo começava a me animar, né? E eu começava a lembrar, lance sobre ele toda, não é alguma parte, não, toda. O que está te preocupando com a tua saúde? Deixa a tua saúde. Ah, tu está preocupado que tu está com uma infecção, tu pegou uma bactéria, lança para ele, né? Deus está te colocando com os melhores médicos. A equipe de cirurgiões com o Dr. Riad, lá eu fiquei sabendo depois, é a melhor equipe do Clínicas lá, que é uma referência em transplante renal. E e esse médico aqui, depois eu vou brincar com vocês no final, que eu tenho alguns alvos olhando para frente, aqui uns objetivos, né? Esse médico aqui estava me cuidando muito bem. Então, deixa com Deus, querido, amados irmãos e irmãs, deixa com Deus. Então, para vencer essas coisas, você esquece essas coisas. Como que você faz? Você começa a lembrar que você é uma nova criatura. O teu passado, né, Deus já perdoou, né? Tem pecado? Continua pecando? Sim. Por que João escreveu 1 João 9? Né? Se confessarmos. Vem alguma coisa? Né? O grande Martinho Lutero, né? Ele tinha uma luta que vinha, porque o diabo vinha sempre com ele, jogava na cara dele uma lista de pecados.
né, que dizia, tu é mentiroso, tu é cínico, né, tu é um cara irado. E ele ficava. Um dia o Espírito Santo falou com ele, e aí ele escreveu em cima daquela lista assim, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel. Eu já fiz isso também, uma vez eu fiz, porque veio isso em mim também. Nunca mais o capeta, o inimigo lá, aquele acusador lá, né, que fala, né, lá em Apocalipse, 24 horas, ele está lá acusando a Simone, acusando o Emir, acusando o Guia, acusando a Terezinha, ele acusa, né, mas é uma mentira, né? E 1 João 2,1 também diz o quê? Né? Que se alguém pecar, temos advogado, né? Diante do Pai. E não é qualquer advogado, desculpe a classe aí, temos um advogado entre nós aqui, mas é um advogado dos advogados, esse não perde causa nenhuma, né? É o Senhor Jesus Cristo, é o teu, meu advogado, né? Então, errou, peça perdão, né? Outra coisa, viva cada dia de vez na presença de Deus, para aqueles que são ansiosos. E uma expressão que alguém falou aqui, não é nem bíblica, mas eu gostei, depressão é o excesso de passado, e o estresse é o excesso de presente. Gostei dessa frase aqui, vou repetir, depressão é o excesso de passado, e o estresse é o excesso de presente. Muito bem, o poder de Deus alcança a sua máxima intensidade em você quando estamos totalmente rendidos ao senhorio de Jesus. Aqui eu quero fazer uma pequena, não sei se vão conseguir chegar aqui, ó. O que eu quero dizer é que quando você está totalmente, né, entregue a tua vida para Jesus, para Deus, que Ele é o teu Senhor e o Espírito Santo está completando a tua vida. Vamos imaginar que esse seria um copo, mas eu peguei um vidro porque trazer um copo não teria como. E eu, minha esposa disse, não, leva um negócio para fechar. Então, aqui vocês estão vendo que essa vida, a vida do Paulo aqui, a tua vida, ela está cheia como a vida do Paulo, de ódio, de egoísmo, de amargura, de ira, tudo cheio de ti mesmo, tá? Então, eu não vou tomar, eu pensei em tomar, mas vai demorar muito. Então, para Deus te encher plenamente, tá, com o seu Espírito, que é a mesma coisa que encher com os frutos, né, de Gálatas 5:24, para que o poder dele se aperfeiçoe, você precisa ser cheio do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio. Então, Deus vai começar a te libertar e você vai ter vitória sobre o teu passado. Isso que o Paulo está falando, ok? Uma ilustraçãozinha aí para ser mais didático, tá bom? O segundo ponto que eu botei aqui nesse texto aqui, eu botei que nós temos uma razão para viver. Gente, tem muita gente aí fora, amigos, até conversando um pouquinho com o médico, né? E ele disse assim, eu vejo que tu... Aí começou a amizade, né? Tá? Eu vejo que tu é um pouco diferente, assim, né? E tu acredita em algumas coisas. Eu disse, doutor, eu sou cristão, né? Eu sigo Jesus. E agora eu tenho um propósito de vida. E eu vejo que tem muitas pessoas por aí completamente andando em círculo com essa pandemia aí mais pegando. Porque não tem um propósito de vida. Não tem um alvo. Não sabem por que existem, né? E isso é uma questão muito antiga, né? Mas na década que eu me converti, né? E a Sara nem era nascida ainda, então as perguntas muitas que se fazia, de onde vim, por que estou aqui e para onde vou? Essas eram as perguntas mais feitas na época, né? Porque as pessoas achavam que a teoria da evolução estava, hoje já não está tanto, né? Da evolução estava muito alta. E aqui eu disse que nós temos uma razão para viver. E Paulo vai dizer no versículo 3:10a, primeiro ele vai dizer, né, avançando para as coisas que estão adiante, para frente, né? Mas no versículo 10, ele vai dar o primeiro propósito, a primeira razão, no 10a, diz assim, para conhecer
a Deus, para conhecer a Cristo. Gente, lá no Velho Testamento também tem um versículo que eu gosto muito, de uma carta de um profeta que era boiadeiro. Deus chamava os boiadeiros para ser profeta, né? Tem várias profissões lá. Imagina um boiadeiro profeta, Oséias. Ele 6:3, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Gente, nós, agora eu vou dizer para vocês, 52 anos eu não conheço quase nada de Deus. E eu fico pensando que nós vamos entrar, pela graça de Deus, na eternidade e não vamos conhecer totalmente Deus. Esse é o tamanho do nosso, meu e do teu Deus, né? E esse é a maior razão, primeira razão que eu penso, né, que o Paulo está falando, um propósito, porque Deus nos criou, para conhecermos. E Agostinho, diria mais sobre Agostinho, né? Eu lembrei do Timóteo, ele me deu todos os ensaios de Agostinho para ler. Vai, é um livro enorme assim, né? E o Agostinho, que era uma pessoa muito devassa também, e a Mônica, Santa Mônica, a mãe dele, né? Que orava por ele todo dia. Ele ia para a noite, para a balada, naquela época era balada, era bailão, não sei o que era, e voltava a ver o negócio e a mãe dele. E olha o que deu, né? E aí ele escreve depois, né? Que diz assim, que o nosso coração, né, só será totalmente satisfeito. O teu coração, ele tem desejos que, né, não tem como preencher com tudo, né? Ou vazio, como o Blaise Pascal falou também, né, que é o grande vazio. Mas Agostinho diz assim: nosso coração só serão totalmente satisfeitos, felizes, quando nós gozarmos plenamente Deus, ou conhecermos, como você queira, né? Então esse é um dos maiores propósitos, né, para conhecer a Deus. Claro que ele vai dar outras coisas aqui, né? O poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. E ainda teremos quando depois que nós irmos para o céu, a não ser que Jesus voltar, isso já é um outro assunto, né? Porque quando morremos agora, vamos para o Senhor, só que vamos em espírito. O que vai? Fica na sepultura ali, né? Então isso é uma outra, como é que se diz? Me fugiu agora, mas é a eternidade da alma, do teu espírito. Isso não morre, teu corpo fica ali, mas aí quando Jesus voltar, Jesus vai voltar de novo, ele vai dizer aqui, né? Ele fala da bendita esperança que ele vai falar, é quando Jesus voltar, se você não estiver aqui, você vai ser glorificado, né? O teu corpo vai ser que nem o de Jesus. Lembra que Maria chegou lá e foi procurar lá, e ela olhou e não reconheceu. Jesus estava num corpo. Gente, esse corpo, olha que salvação perfeita, né? Que Deus poderoso, né? Isso me dá uma razão para viver, claro, não só de falar de Jesus para as pessoas, né? De ver pessoas crescerem na fé também, e eu também crescendo no relacionamento com Deus. Esse é um dos propósitos meus que eu tenho para esse ano. Mas me fortalece, né? E agora Deus está me dando saúde, graças a Deus, para poder estar aqui falando. Faz 1 ano e 4 meses que eu não... Claro, na célula virtual é diferente, né? Mas é a primeira vez que eu estou ensinando de novo a palavra de Deus. E o meu coração assim está alegre, porque houve momentos, sinceramente, para vocês, né? Houve uma coisa muito triste na última conversa que eu tive com o Alexandre. Falei para a Janice, ele disse assim, me chama de pastor. Ele chegou e disse, não, pode chamar de Paulo, né? A gente mais formal, não somos formais, chamamos o Roberto de pastor. Entre nós não chamamos de pastor. Ele chegou, Paulo, quando ele voltou lá, que tinha saído mais do tumor, Paulo, pastor, eu perdi a fé. Gente, eu chorei. Quando ele falou isso, me cortou o coração. Porque a gente estava, a igreja orou por ele, e a gente não estava entendendo bem o que Deus tem para essa pessoa. Mas quando a gente está firme com Deus, né? Quando a gente está buscando a palavra de Deus, olhando para Jesus, que é o nosso alvo, avançando, né? E ele disse assim, eu quero conhecer a Cristo. E aqui eu fiz uma perguntinha, no que envolve conhecer a Cristo? Ele diz que Paulo, ele perdeu tudo. Ele vai dizer, no versículo um pouquinho antes, né? Eu acho que é no versículo... não me lembro mais. Aqui, ó. Versículo 7. Eu não li isso, mas está no contexto. Só ligeirinho.
Mas o que para mim era lucro, o que era importante, como status, ser o bambam, ele era da tribo de Benjamim. Ele dá umas credenciais dele, apresenta lá no versículo 4, capítulo 4 lá, fariseu dos fariseus, né? Na lei irrepreensível, né? Circuncidado ao 8º dia. Ele dá todas as credenciais, ele dá todos os títulos dele. Mas, quando ele conhece a Jesus, o que ele fala, gente? Ele diz assim, ó, mas o que é para mim é lucro, isso considerei como perda. Sabe o que é isso? É NVI. Mas o que fala na RA, na revista atualizada de Almeida lá, como esterco. Como esterco, ele considerou, né? Por quê? Por causa de Cristo. Então, todas aquelas coisas, né, que tu tinha antes que eram importantes, aquilo que a gente fez ali no copo, tu tem que esvaziar, tu tem que tirar aquilo ali, tá? Para que Deus, então, te encha com todo o Espírito Santo, né? Ok, ser aperfeiçoado nele. Então, há muitas maneiras de você ser aperfeiçoado, né? De você ser capacitado. E hoje eu apresentei uma delas, né? Mas há muitas maneiras, então, de você. E o mais legal aqui que ele diz, ele vai falando, e ser como Cristo. Gente, isso não vai ser numa vez só, né? Isso vai levar uma caminhada toda, né? Porque o alvo meu hoje é ser mais parecido com Cristo do que eu fui ontem, e amanhã ser mais parecido do que eu fui hoje. Então esse é o alvo que nós temos que ter adiante de nós, ok? Vamos lá? E o terceiro ponto, já estou chegando, aprenda a ir além, supere as tuas possibilidades. Ele fala então, ele vai falar, não estou ainda pronto, né? Não me considero, não que eu já tenha recebido, né? Já obtido a perfeição, mas prossigo para o alvo. Você é uma obra. Aí eu vou resgatar a frase do Roberto, né? Acho muito legal. Você está em obras, né? Deus está trabalhando na tua vida, Deus está melhorando. Aí um dos versículos que eu mais gosto de Efésios 6, não precisa abrir lá, eu vou falar, né? E aquele que, está dizendo Cristo, Paulo também, aquele que começou, veja bem, quando é que começou? No dia em que tu te arrependeu dos teus pecados e abriu o teu coração e Jesus entrou. Aquele então que começou naquele dia, o meu foi dezembro de 1971, tá? Dia 6 ou 7, eu não lembro de um dia, de 71, naquele dia ele começou uma boa obra. Veja que não é uma obra, uma boa obra, né? E há de completá-la. Até quando? Então não te preocupa, até o dia de Cristo, quando Cristo voltar. Então, gente, tem muita coisa para quebrar aqui, tá? Né? Gosto de Jeremias também, o oleiro, né? E às vezes, sabe o que o oleiro faz, né? Ele ficava naquele negócio, rodando com o barro ali. Nós somos argila, nós somos o barro. Só que no meio daquele barro, às vezes tem pedra e corta a mão do oleiro. E às vezes eu cortei muito a mão do meu Senhor, né? Porque tem coisas muito feias aqui, né? Tem coisas aqui que entristecem muito. E o Senhor trabalhando na minha vida como oleiro, muitas vezes eu machuquei ele. E ainda machuco, né? Mas, de novo, entra 1 João 1,9, né? Nós somos pecadores. Não haverá, estamos livres, os P's da salvação, né? Que falam, não sei quantos já ouviram isso, né? Estamos livres do poder do pecado, primeiro P. Estamos livres da condenação, agora está me fugindo do segundo, e do poder do pecado, e futuramente da presença no céu. Esse é o futuro. Os três P's. Opa, agora deu uma aqui, né? Os 3 P's do poder do pecado. Então Paulo não se compara com os outros, mas com Cristo. Então, às vezes a gente fica assim, 51 anos com Jesus, já tem 2 cursos, entendeu? A gente começa assim, meio que se, né? Não, mas espera aí um pouquinho. Mas os irmãos da igreja, quantos têm curso de formação? Não, Paulo, ele está dizendo, não te compara com os teus irmãos, te compara com Cristo, ele falava. Essa é a régua, Paulinho! Cai a ficha, ó. Tu tem que ser que nem Jesus, ele já falou antes.
Então, não faz, porque senão tu vai estar julgando os teus amados irmãos. Não julgueis para que não sejam julgados, tá certo? Então, Jesus é o padrão, Jesus é o teu alvo, né? É a nossa regra, porque ele é perfeito. Até porque, no começo da minha carreira, eu tinha alguém, meu irmão, que me acompanhava, e ele dizia, gente, foi uma frustração para mim, aprendi a lição. Olha para Jesus, querido, Jesus, os políticos, enfim, até irmãos e irmãs, podem te decepcionar, te machucam, mas olha para Jesus, né? Aliás, lembro de Pedro também, né? Estão atravessando o mar de Tiberíades, de Nazaré, da Galileia, enfim, né? Que não é um mar, é um grande lago de água doce, né? E vem aquela tempestade, né? E eles estão no barquinho, e daqui a pouco vem Jesus lá, e aí o Pedrão, né? Eu sou meio que nem Pedro assim também, eu sou assim. E aí, mas ele, que o barco significava a zona de conforto, de segurança. E aí é o Senhor, o primeiro é o fantasma, né? E aí Pedro disse, Senhor, eu quero ir, eu posso ir até aí? Ele disse, não, vem. E enquanto Pedro que está olhando o foco em Jesus, ele anda sobre as águas. Só que o que? As circunstâncias, muitas vezes ao redor, desempregos, doença, enfim, problemas de familiares, né, que tu vai ter na família, que assim, estão ali. Agora, quando tu tira os olhos, né, até pode pensar, mas a igreja está ruim. Querido, olha para Jesus, senão tu afunda que nem Pedro, mas Jesus está ali, né? Então isso vale para nós hoje, sempre olharmos para Jesus, né? Porque se olharmos para as circunstâncias, gente, nós afundamos, né? E então ele tinha uma insatisfação, eu não estou bem ainda, eu não cheguei lá. E aí ele tá vendo aqui, ele está vendo o seguinte, aí eu peguei uma imagenzinha, porque ele está pensando numa corrida, né? Prossigo para o alvo, então ali tem uma linha de chegada. Então ele está dizendo, gente, nós não chegamos lá, nós só vamos chegar lá quando Jesus voltar, tá certo? Então esquece, né? Tem muita coisa para Deus trabalhar nessa obra aqui, tem muita coisa ainda para crescer em Jesus, ok? Já estamos chegando à conclusão. Então, deixe o passado no passado, tá? Você não pode mudar o passado. Essa semana nós estávamos vendo um filme de ficção, eu também ela não gosta muito, viu? Por amor a mim, porque eu gosto, né? E o cara entra numa máquina, né? Para voltar lá, porque tinha uma moça que ia morrer. Olha só, o cara entra num negócio lá, uma máquina, né? E ele vai salvar ela, como se fosse possível, né? Mas no filme dá certo, claro, né? Ele ama ela e tal, né? E ele pega e traz ela. Isso não existe, né? Fantasia, né? Então, não entra nessas fantasias que tu vê o filme vai pensar, né? Que tu vai poder, deixa o passado no passado, né? As coisas antigas já passaram, isso que se fez do novo. Olhe para a frente, olhe para Jesus, né? E aí também penso numa corrida de carro, né? De Fórmula 1, quando o Cine era vivo eu via, depois não vi mais. Então o que? Tem que olhar para frente. Aí nós estávamos indo, a gente teve uns diazinhos aí, os filhos deram aí, porque eles estavam de aniversário, eu estava dirigindo, eu posso dirigir agora também, né? E aí a minha esposa, olha para frente, sempre dizendo, senão daqui a pouco tu entra no buraco. E é assim mesmo, tem que olhar para frente, e de preferencialmente para Jesus. Prossegue para o alvo. E a minha pergunta é, você tem algum alvo para 2002? Eu tenho alguns aqui, né? Não vou ler todos aqui desses alvos que eu tenho aqui. O primeiro alvo que eu tenho é amar mais a Deus, ser o melhor pai, falar de Jesus para o meu médico, ler a Bíblia, mas vou ficar por aqui. Então, vocês podem ter alvos também para 2022, tá bom? Provérbios 16, diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Talvez tenha alguns até que tenham alvos, mas olha para onde é que estão mirando, né? O nosso alvo tem que ser Jesus. Você pode talvez estar fazendo planos, alvos, né? E está errando, mas o alvo para nós é Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês.